Naquela noite silenciosa, entre pilhas de rolos de filme empoeirados e corredores iluminados apenas por lâmpadas cansadas, algo aconteceu que mudaria para sempre a história dos desenhos clássicos. Uma única cena, uma sequência de poucos segundos, simplesmente desapareceu. E com ela, nasceu um mistério que nunca foi totalmente explicado, nem mesmo pelos animadores que juraram não falar sobre o assunto. E é por isso que você precisa assistir a este vídeo até o final. Porque hoje nós vamos abrir as portas do estúdio esquecido, revelar o que aconteceu naquela noite inquietante e entender por que todos ali juraram guardar segredo. Então, antes de entrarmos nessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já ouviu falar de bastidores sombrios da animação clássica. Sua participação fortalece demais o canal e ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora, respire fundo. As luzes do estúdio estão prestes a se apagar novamente. E o mistério finalmente vai começar. Naquela época, o Estúdio Lume era conhecido por sua rotina barulhenta. Nenhum visitante passava pela recepção sem ouvir o som inconfundível dos animadores rindo, debatendo poses exageradas ou testando efeitos sonoros improvisados. A criatividade ali era tão intensa que o próprio prédio parecia respirar. Mas naquela noite específica, numa quinta-feira abafada de 1977, havia algo estranho no ar. Silêncio. Um silêncio profundo demais, afiado demais, como se alguém tivesse desligado não apenas as luzes, mas também a própria alma do lugar. O relógio de parede marcava 21h14, quando Arnaldo Brandin, o animador-chefe do estúdio, entrou pela porta dos fundos. Ele era o único que ainda insistia em trabalhar até tarde, movido por uma dedicação quase obsessiva à série que produziam na época, Os Guardiões da Estrada. O sexto episódio estava quase pronto. Faltava apenas revisar a última cena, aquela que daria o toque final ao conflito entre os protagonistas. Mas Arnaldo sentiu algo estranho assim que colocou o pé no corredor. Nenhum som, nenhuma luz acesa, nenhum rádio tocando as músicas animadas que os assistentes adoravam. Era como se todos tivessem ido embora às pressas. Ele caminhou devagar, sentindo a sola do sapato arrastar-se sobre o piso de madeira. A cada passo, o eco parecia mais alto do que o normal. A porta da sala de montagem estava entreaberta, detalhe que chamou sua atenção imediatamente, porque ele mesmo costumava deixá-la trancada por costume. Empurrou a porta com cuidado, e foi então que viu. O rolo da cena final estava sobre a mesa, mas algo estava errado com ele. A etiqueta, sempre preenchida à mão com a letra firme do montador, estava riscada, não apagada. Riscada violentamente, como se alguém tivesse passado a caneta por cima várias vezes, com pressa e raiva. No quadro negro ao lado da mesa, onde normalmente anotavam cortes, ajustes e diálogos, havia apenas uma frase em giz branco: "Não deixe passar." Arnaldo franziu o senho. Não reconheceu a letra. Não reconheceu sequer o tom do aviso, que parecia mais uma ameaça do que uma anotação de trabalho. Ele deu 2 passos à frente, aproximando-se do rolo, imaginando que os assistentes tinham armado alguma brincadeira. Eles adoravam pregar peças. Porém, quando estendeu a mão para pegar o material, uma lufada de vento atravessou a sala. Mas todas as janelas estavam fechadas. O rolo caiu no chão, desenrolando-se parcialmente. Arnaldo se abaixou para recolher, mas então viu algo que fez seu coração disparar. A película estava incompleta. A última sequência, a cena crucial, a mais importante do episódio, simplesmente não estava ali. O corte era limpo demais, preciso demais, como se alguém tivesse usado uma lâmina afiada e profissional.
Mas ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter mexido naquele material sem sua autorização. Ele se levantou depressa, olhando ao redor como se esperasse encontrar algum colega escondido, rindo. Mas o estúdio continuava mergulhado naquele silêncio anormal. Nenhum som de passos, nenhuma porta rangendo, nenhum respiro além do seu. E então, vindo do fundo do corredor, ouviu a primeira coisa que quebraria aquele silêncio. Um clique seco. Uma porta batendo. Alguém estava ali e não queria ser visto. Arnaldo engoliu seco. Ainda não sabia, mas aquela seria a noite em que o estúdio pararia. Arnaldo permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando decifrar se aquele som no corredor tinha realmente acontecido ou se era apenas fruto do nervosismo crescente. O estúdio estava frio, mas um filete de suor escorria por sua nuca. Ele respirou fundo e caminhou devagar em direção ao barulho. O corredor parecia mais estreito do que o normal, como se as paredes se aproximassem a cada passo. O eco dos seus próprios pés o deixava inquieto. As lâmpadas no teto, geralmente intensas demais, agora pareciam acesas só pela metade. A cada poucos metros, uma delas piscava, dando ao corredor uma aparência de lugar abandonado, apesar de ter sido usado poucas horas antes. Arnaldo passou pela sala dos coloristas, pela biblioteca de cenários e pela área dos roteiristas. Todas as portas estavam abertas, todas vazias, todas escuras. Foi quando percebeu algo que nunca tinha reparado antes. Havia uma porta no final do corredor, uma porta metálica, sem maçaneta externa, sem visor, sem janelas. Ele parou. Entre os veteranos do estúdio, corria um rumor antigo, quase uma brincadeira. Falavam de uma sala que não constava no mapa do prédio. Uma dessas histórias inventadas para assustar os novos animadores. Alguns diziam que lá dentro eram guardados materiais rejeitados pelos estúdios originais dos anos 60. Outros diziam que era só um depósito velho, sem importância. Mas ninguém jamais tinha realmente visto essa sala. Até agora. O clique que ele ouvira minutos antes tinha vindo exatamente de lá. Arnaldo se aproximou devagar. A porta era diferente de qualquer outra no estúdio, feita de um metal pesado, com uma pequena abertura no topo que parecia ter sido lacrada há muito tempo. O mais estranho, porém, era a temperatura. O ar ali estava mais frio, como se atrás daquela porta houvesse um inverno inteiro esperando para escapar. Ele tocou a superfície metálica e quase recuou. Estava gelada. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz quase falhando. Nenhuma resposta. Nada além do leve zumbido das lâmpadas. Foi então que percebeu uma coisa. A porta não tinha tranca visível, mas estava ligeiramente entreaberta. Um espaçamento mínimo, quase imperceptível, deixava escapar um filete de ar congelado. Arnaldo aproximou o rosto, tentando enxergar alguma coisa no interior, mas só via escuridão. Seu instinto dizia para ir embora, chamar alguém, voltar no dia seguinte com a equipe toda. Mas algo mais forte, uma mistura de curiosidade e responsabilidade, o empurrou para frente. Afinal, era o animador-chefe. Se alguém tinha que descobrir o que estava acontecendo, era ele. Puxando a porta devagar, ouviu o som do metal raspando no chão. A escuridão se abriu diante dele como um abismo. E então, aos poucos, uma luz tênue surgiu lá dentro, como se estivesse sendo acesa naquele exato momento. Ele entrou. A sala era menor do que imaginava, mas completamente diferente do resto do estúdio. As paredes eram revestidas com painéis acústicos antigos, alguns rasgados. Havia rolos de filme empilhados até o teto, todos sem identificação. Em uma mesa no centro, havia um projetor antigo, daqueles usados antes mesmo do estúdio existir. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a caixa ao lado do projetor. Uma caixa de madeira escura com uma única palavra entalhada na tampa.
Proibido. Arnaldo sentiu o estômago revirar. A letra era a mesma que estava escrita no quadro negro da sala de montagem. A mesma caligrafia firme, densa, quase violenta. Ele hesitou. Mas sua mão, traída pela curiosidade, levantou a tampa devagar. Dentro da caixa, em perfeito estado, havia uma versão da cena final. Mas não era a versão que ele lembrava de ter animado. Os personagens estavam ali, os dois guardiões, mas seus rostos pareciam mais cansados, mais sombrios, os olhos mais pesados. O traço tinha algo errado, algo que não parecia ter sido feito por nenhum dos membros da equipe. Arnaldo passou o dedo pela película e então viu a anotação no canto do rolo. Não deixe que eles vejam. Seu coração acelerou e uma pergunta tomou conta de seus pensamentos. Quem tinha criado aquela versão? E por que estavam escondendo? Atrás dele, o projetor antigo chiou sozinho e ligou. A sala iluminou-se com um brilho amarelado e alguém, em algum lugar dentro do estúdio, pareceu começar a andar. A noite estava longe de acabar.